A paz do Senhor, podem tomar assento, por gentileza. Um prazer muito grande estar com os irmãos aqui hoje. E por causa da pandemia, nos afastamos, mas eu tinha um desejo muito grande de vir, principalmente no domingo. Mas estou feliz que cheguei também na quarta-feira. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema do discipulado. Sermos discípulos de Cristo. Há um livro que tem me ajudado ultimamente, que se chama O Discipulado Segundo Jesus, de um autor chamado James Montgomery Boyce, publicado pela editora Cultura Cristã. Então esse livro tem me ajudado muito na questão do discipulado. E hoje eu quero começar com o convite que Jesus faz para as pessoas serem discípulas dele. Ser discípulo de Jesus significa deixar tudo para seguir a Cristo, para aprender de Cristo e para imitar a Cristo, né? Então, isso é muito importante. Então, nós vamos ver, por exemplo, em Lucas capítulo... Não precisa abrir sua Bíblia ainda, porque o texto que eu vou ler com vocês é de Marcos 1,17, mas em Lucas 9,23, Jesus convida as pessoas para segui-lo, para tomar a cruz e segui-lo. Nós encontramos também em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, que leva o seu nome, ele era um cobrador de impostos, né? Então ele estava lá no seu trabalho, quando Jesus passou, e Jesus disse para ele, segue-me. Então esta é uma palavra, uma expressão muito importante para o discipulado, seguir a Cristo. E a Bíblia diz que ele imediatamente deixou tudo e seguiu a Cristo. Agora, para o autor do livro que eu mencionei, ele diz que há um defeito fatal na vida da igreja cristã nos dias atuais: a falta do verdadeiro discipulado. Discipulado significa deixar tudo para seguir a Cristo. Hoje, o que é que nós encontramos? Quando nós olhamos no contexto brasileiro, nas igrejas evangélicas, nós vamos encontrar que muitos pregadores, muitos pastores, iludem o povo com uma fé fácil. Um cristianismo sem cruz, para aumentar o número de membros, sem levar em conta se as pessoas são ou não regeneradas ou convertidas. Muitas pessoas hoje que vão para as igrejas evangélicas, elas vão não por conversão, mas por adesão. Eu vou me juntar à igreja. Mas não passa pelo processo, pelo milagre da conversão, que é o milagre mais importante na vida do cristão. É mais importante do que ressuscitar o morto, do que curar o enfermo, sinais e maravilhas. Tudo isso nós cremos e nós queremos para a nossa vida. E isso tudo glorifica a Deus, mas o mais importante é a conversão a Deus, né? E tem um teólogo alemão lá da época da Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, e ele é um teólogo, ele foi um teólogo luterano, da igreja luterana, e ele foi muito perseguido pelo Hitler, pelo regime nazista, porque ele se opôs ao Hitler, porque o reinado, quer dizer, o governo de Hitler foi um governo assim, cruel, né, cruel. E ele obrigou as igrejas a fazerem parte da sua agenda, do seu programa. Então muitas igrejas na Alemanha se juntaram ao Hitler, começaram a apoiar o Hitler. Professores, teólogos, professores da Bíblia nas universidades começaram a apoiar o Hitler. Então em muitas igrejas protestantes, era comum ver a bandeira da Alemanha e a bandeira do Hitler também. E os pastores, muitos deles, quando chegavam no culto, no púlpito, cumprimentavam a igreja com a saudação do Hitler. Heil Hitler! Era desse jeito. Mas uma turma não quis saber. Uma turma falou, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos apoiar a loucura deste homem doido, desse homem louco. E o Bonhoeffer estava no meio dessa turma. Então ele foi para a América do Norte, saiu da Alemanha, foi para a América do Norte, para não ser perseguido. Ele deu aula em alguns seminários lá, mas ele começou a pensar,
eu preciso voltar à Alemanha, porque se eu não participar da luta do meu povo pela liberdade, com que cara eu vou participar depois da reconstrução do meu país? Então ele voltou. E aí, depois que ele voltou, ele participou de um atentado para matar Hitler. Ele fez parte de uma conspiração para matar o Hitler. Tá? Mas a conspiração foi descoberta e ele foi preso. Foi para um campo de concentração. E ele explicou a decisão dele de ter participado desse complô para matar o Hitler, dizendo: se você visse um homem dentro de um caminhão, louco, descendo uma ladeira, disposto a matar um bando de pessoas, um grupo de pessoas num ponto de ônibus ou em algum lugar, você não faria qualquer coisa para arrancar aquele homem daquele caminhão e parar aquele caminhão? Então ele justificou a ação dele com essa ilustração. Mas ele passou vários anos preso, e uma semana antes da Cruz Vermelha chegar, da guerra terminar, ele foi enforcado. Ele foi torturado e teve uma morte horrível, uma morte cruel. Ele foi enforcado com cordas de piano, com corda de piano para fazê-lo sofrer. É muito difícil isso. Mas esse teólogo alemão, martirizado por se opor a Hitler e ao nazismo, ele chamou essa teologia errônea hoje de ficar pregando só maré mansa, você vai ficar rico, você vai conquistar tudo, sabe? Não se fala mais para ninguém, você precisa se arrepender, você precisa ser purificado dos seus pecados, você precisa de renúncia, você precisa se humilhar, quebrantar diante de Deus, você precisa santificar a sua vida. Isso não tem mais em muitas igrejas. Você vai nas igrejas, Deus vai te prosperar, você vai conquistar, você vai ficar rico. É só isso a pregação de hoje. E isso não é evangelho. Isso agrada a carne, isso agrada de fato aos ouvidos carnais, mas essa não é a mensagem do evangelho. Então ele diz o seguinte, ele diz sobre essa graça barata que é pregada hoje, ele diz: graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina eclesiástica, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. E qual é o contraste? Qual é o contrário da graça barata? O contrário é a graça cara. E ele diz: graça cara é o tesouro escondido no campo. Para obtê-lo, o homem alegremente vai e vende tudo o que tem. Tudo o que tem. Já imaginou? O homem chega em casa, vira para a mulher dele: meu bem, vem aqui. Nós vamos vender tudo que nós temos. Como assim? Vamos vender. Porque ele achou um tesouro. E ele quer se dispor de tudo para conseguir aquele tesouro. Estou vendendo o nosso trator. Estou vendendo o carro. Estou vendendo também o caminhão. Olha, vamos vender a TV. E eu vou vender também a geladeira. Mas como? Eu vou vender o micro-ondas. Eu vou vendendo. Eu vou vender a casa. Mulher, eu vou vender você. Eu vou vender você. E depois que eu vender você, eu vou vender os nossos filhos. Porque eu vou vender tudo para eu ter o tesouro escondido no campo. Jesus se colocou assim. Jesus é esse tesouro, pelo qual nós abrimos mão de tudo, porque eu quero dizer para vocês que Jesus é mais importante do que esposa, do que filhos, do que marido, e Cristo é mais importante do que a nossa própria vida. A nossa própria vida, está lá em Colossenses 3. Quando Cristo, que a vossa vida se manifestar, então vocês se manifestarão com eles em glória. A nossa vida é Cristo. Então ele continua. Jesus é a pérola, a graça cara, é a pérola de grande valor. Para comprá-la, o mercador vende todos os seus bens. É o reinado soberano de Cristo, pelo qual o homem arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Cristo, mediante o qual o discípulo larga sua rede e o segue. Graça cara é o evangelho que deve ser buscado incansavelmente, o dom que deve ser pedido,
a porta na qual devemos bater. Tal graça é cara, porque nos chama a seguir, e é graça porque nos chama para seguir a Jesus Cristo. Aí eu quero também citar a fala de um outro pastor, se tornou muito conhecido, Tozer, lá de Chicago. Ele diz o seguinte: a doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina que ensina que quando nós recebemos a Cristo, nós somos declarados justos, porque a justiça de Cristo é transferida para nós. Então é maravilhoso isso. É como se a sua conta estivesse no vermelho lá no banco, estourou o cheque especial e tanta coisa, e de repente Jesus faz uma transferência muito grande para a sua conta, e a sua conta fica eternamente no azul. Você nunca mais vai conseguir entrar no cheque especial, ficar devendo para o banco, alguém te cobrar, porque Jesus fez a transferência. No nosso caso, é muito mais do que dinheiro, porque se trata da nossa alma e da vida eterna, né? Então nós vemos o Tozer dizendo: a doutrina da justificação pela fé, uma verdade bíblica e um alívio abençoado contra o legalismo estéril e o esforço humano fútil em nosso tempo, tem caído em más companhias e interpretada por muitos de tal forma que priva os homens do conhecimento de Deus. Todo o processo de conversão tem se tornado mecânico e desprovido de espiritualidade. Atualmente, a fé pode ser exercitada sem compromisso com a vida moral e sem nenhuma restrição à carne. Os crentes pecam demais. Eles acham que pode receber a Cristo e continuar na vida de pecado. Eles acham que pode receber a Cristo como Salvador e Senhor e continuar com o mesmo vocabulário, a mesma boca suja, a língua suja, a vida suja, os mesmos vícios. Não há libertação. Isso é muito complicado, né? Então o Tozer, ele trabalha essa questão. E aí ele continua, né? Sem nenhuma restrição à carne, Cristo pode ser recebido, para muita gente aí, sem que se desenvolva na alma humana nenhum amor especial por Ele. O homem é salvo, mas não tem fome e sede de Deus. De fato, é especialmente instruído a estar satisfeito e incentivado a se contentar com pouco. As pessoas, muitos hoje, não querem mais de Deus, não querem. Eles querem coisas para si. Por isso que quando as igrejas aí fazem campanha de voto, propósito, e tem uma outra coisa aí também, é uma campanha de voto, propósito, tem essas campanhas, voto, propósito e campanha. Voto, propósito e campanha. Você vai fazer o voto tal, vai fazer a campanha tal, vai fazer o propósito tal. As pessoas que vivem fazendo campanha, e hoje tem uma parte dos crentes que é viciada em campanha, tem crente hoje viciado em campanha, né? Ele nem terminou a campanha que está fazendo, já está pensando na outra, né? Então, as pessoas que vivem de campanha em campanha, elas fazem campanha não porque amam a Deus, porque elas amam a si mesmas. Eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conquistar aquilo e tudo isso. E olha, isso não condiz com a palavra de Deus. Não é só a falsa teologia que estimula esta carência de discipulado. Isso se deve também à ausência do que os antigos escritores chamavam de vida de autoexame. Por exemplo, nós temos que nos examinar, de vez em quando fazer um check-up. Eu estou bem? Tem pessoas, eu não sei se aqui tem, mas lá na sede tem muitas, tem várias pessoas que eu conheço, que quase todo dia checa a pressão sanguínea, tem lá um aparelhinho, bota lá no braço e fica verificando. Minha pressão está boa, hoje está um pouquinho alterada, hoje eu tenho que tomar cuidado. Outros que ficam checando a glicose, para ver como é que está a taxa de açúcar no sangue, porque é uma preocupação com a saúde física, né? Agora, na vida espiritual, nós temos que também fazer um exame, um autoexame. Como é que eu estou? Eu estou orando? Eu estou lendo a palavra? Eu estou testemunhando de Cristo, né? Eu tenho a alegria do Espírito Santo na minha vida? Eu estou passando tempo suficiente com Deus? Porque em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: examinai-vos a vocês mesmos, se vocês permanecem na fé.
e para tomar a ceia do Senhor, para participar da ceia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome e participe. Então é importante isso. Mesmo na igreja, nós somos mais animados, né? Mais animados a participar de comissões, projetos e atividades, do que examinar a nossa comunhão com Deus, né? Isso acontece muito. Muitos hoje no Ocidente, Brasil, Estados Unidos, uma boa parte da Europa, vivem de forma irracional. A vida é agitada demais, é frenética, e não há espaço para uma verdadeira reflexão. E para você refletir, meditar, você tem que separar um tempo, um lugar, e ficar quieto, meditando em Deus, na sua palavra, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Irmãos, eu sou pentecostal igual a vocês. Eu sou pentecostal igual a vocês. Eu me converti na Assembleia de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo. No dia que eu fui batizado nas águas, no momento que eu fui batizado nas águas. Foi os dois juntos, nas águas e no Espírito Santo. Tá? Mas eu entendo que nós precisamos também ter momentos para parar, para meditar e pensar. O pentecostal não gosta de silêncio. O pentecostal diz que silêncio é só no cemitério. E pentecostal quer dar glória a Deus o tempo todo. Que bênção, pode dar glória a Deus mesmo, não é pecado não. Glória a Deus, amém. Tá? Mas vai ter momento na nossa vida que a gente precisa ouvir. Você não pode chegar diante de Deus só falando o tempo todo. E aí, Senhor, tudo bem, Senhor? Se tem alguma coisa para me falar, fala logo que eu estou com pressa. Não, não é desse jeito. Tem que chegar e ficar na presença de Deus. Então, nós vamos ver hoje que muita gente, né, fica satisfeita de participar disso e daquilo. Eu participo dessa comissão, eu faço parte daquele grupo, eu faço parte desse ministério. Não, só isso não basta, né? E para muitos pastores hoje, se um membro da igreja fez a campanha, se deu o dinheiro, então está tudo certo. Desde que nós estejamos engajados nas atividades da igreja, poucos questionam se a nossa fé é genuína ou não. Os pastores não acompanham. E aí, como é que você está indo? Digamos que alguém se converteu e veio do alcoolismo, e ele está lá na igreja, está alegre, está feliz, está aprendendo, mas o pastor de vez em quando vai ter que perguntar para ele: meu filho, como é que você está com aquela questão que você conviveu com ela por muitos anos, você está tendo vitória? E isso não é só na área do alcoolismo, tem outras áreas na nossa vida em que nós vamos precisar desse tratamento, desse questionamento. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida com a sua esposa? É importante, né? E se os dois estiverem juntos, é melhor assim, o pastor perguntar para o marido e para a mulher: como é que vocês estão? Isso é extremamente importante. É preciso seguir a Cristo de forma pessoal, com perseverança e despreendimento, estar desprendido das coisas deste mundo, né? Então, a primeira expressão que aparece aqui para nós pensarmos nela é: segue-me, segue-me. Tá? Pode-se encontrar esta ordem em várias partes da Bíblia. Essa expressão, segue-me, ela não é uma expressão isolada, não, ela acontece muitas vezes. Por exemplo, vamos encontrá-la em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, né? Ali Jesus nos diz que, em Mateus 4, 18 a 22, nos diz que Jesus estava andando à margem do mar da Galileia, quando ele viu dois irmãos, Pedro e André, mexendo com as redes, e Jesus lhes disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo imediatamente. O que eu acho bonito, quando Jesus diz: segue-me, é que eles não ficaram: Senhor, eu ainda tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eles seguem imediatamente. E olha o que diz o texto: imediatamente, ambos deixaram as redes e os seguiram. Jesus foi um pouco adiante e viu mais dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Chamou os dois, e eles também deixaram o barco e o seguiram. O barco era a empresa, o barco era o ganha-pão,
O barco era o sustento dessa gente. As redes eram o ganha-pão desses homens. Mas eles deixaram tudo, como que quem vai cuidar de nós agora é Jesus. Jesus será o nosso sustento. E foi assim que eles viveram também, uma coisa muito interessante. Tá? Quais são os elementos do discipulado? O que envolve o discipulado? Né? O que envolve? Eu creio que envolve obediência. E obediência não é um conceito popular hoje. Quando as pessoas ouvem falar em obediência, elas não gostam. Eu obedecer? Ninguém manda no meu nariz. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu já vi crente, eu fiquei estarrecido, quando eu já ouvi crente dizendo para mim a Bíblia é mais ou menos. Eu vou mais pela minha cabeça do que pela Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Se um juiz, um advogado não pode fazer isso, nem falar isso, não, eu vou mais pela minha cabeça do que pela Constituição, do que pelo Código Penal. O Código Penal para mim não diz muito, o que diz muito é o que está aqui, na minha cabeça. Nós não somos assim. A nossa mente foi afetada pela queda no Jardim do Éden. A nossa consciência não é um guia seguro. O nosso guia seguro é a santa e bendita palavra de Deus. É por ela, é ela que decide para nós. Então, a palavra, a expressão segue-me, está no imperativo, é uma ordem. Por isso, aqueles que receberam a ordem de seguir a Jesus, obedeceram imediatamente, deixando as redes, barcos, postos de arrecadação, ou qualquer que fosse a sua ocupação no momento, vamos obedecer a Jesus. Sem obediência, meus irmãos, não há cristianismo verdadeiro, genuíno. As ovelhas de Cristo obedecem ao seu chamado desde o início e passam a ter uma vida de obediência até o fim. A gente não obedece por 2 anos e para, depois mais 6 meses e para. Não, é um processo contínuo, é até o fim. Então a obediência faz parte da nossa vida. Nós vivemos hoje, fazemos parte de uma sociedade que demonstra, que vive a cultura da transgressão. Como as pessoas gostam de desobedecer. Furar fila, avançar o semáforo, está vermelho, mas ele vai assim mesmo. E os motoboys aqui me perdoem, não é com todos, mas a maioria dos motoboys, eles só andam na contramão. Eles sabem, a placa está lá, mas eles entram assim mesmo. Então, obediência é uma coisa rara na vida de muitos hoje e da nossa nação também, né? Nós sabemos disso. Um outro ingrediente, uma outra parte muito importante do discipulado é o arrependimento. Quando Jesus chamou Mateus, ele era um pecador reconhecido, porque os cobradores de impostos, eles exageravam na dose, eles se enriqueciam muito. E eu já conheci alguém assim. Eu conheci alguém que trabalhava no Porto de Santos, ele era lá despachante no Porto de Santos, e o que ele tinha na década de 80, quando eu conheci aquele homem, era uma coisa incrível. O apartamento dele era um palacete, e outros bens que ele tinha, e bens demais. Como é que ele conseguia tudo aquilo? Né? Por ser um despachante no porto, de aduana e assim por diante. Né? Então, acho isso muito interessante, que acontecia também o próprio Zaqueu, lá em Lucas 19, que era um cobrador de impostos. Né? E ele, a Bíblia diz, ele era rico. E Zaqueu era rico. Então, os cobradores de impostos eram odiados, e eles também tiravam por fora. A Bíblia dá a entender isso, a história dá a entender isso também. Então nós vamos ver. Por isso que quando Jesus chamou essa turma, ele enfatizou arrependimento. Está lá em Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Em Mateus, no Evangelho de Mateus e de Marcos, o chamado dos primeiros discípulos é precedido, acontece antes da primeira pregação de Cristo, destacando as palavras: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Onde está isso?
Mateus 4,17, Marcos 1,15. Por ocasião, por exemplo, da pesca maravilhosa, milagrosa, quando eles apanharam tantos peixes que as redes não aguentavam, rompiam, Pedro teve profunda consciência da santidade de Cristo e do seu próprio pecado. E está lá em Lucas 5,8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. Pedro disse isso. Hoje os crentes tratam Deus de qualquer maneira. Parece que eles domesticaram Deus. Eles não sabem mais conviver com a santidade de Deus. Vêm para o culto de qualquer maneira. Você sabe uma coisa que eu estou vendo hoje? E talvez alguns de vocês já viram também. Está nas mídias sociais. Pastores, pregadores, mulheres e homens, pregadoras também, pastoras também, falando palavrão no púlpito. Hoje você vai ver, a internet está cheia disso. Essas pessoas falando palavras obscenas, palavras de baixo calão. Aonde se viu isso? Aonde está a conversão, a transformação, a nova vida em Cristo? Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque esse é o estilo de vida delas. Porque é assim que elas fazem, é assim que elas vivem. E se diante das câmeras, sendo filmadas no púlpito de uma igreja, essa turma fala, tem esse vocabulário imundo, imagine fora do púlpito. O que essa turma não faz, o que essa turma não fala? É lamentável. Então a gente vê que é muito importante essa consciência da santidade de Deus, né? E Pedro teve isso, sentiu isso, com toda certeza. O fato é, meus irmãos, que é impossível seguir a Cristo sem arrependimento, sem mudar de vida, né? É impossível. Por quê? Porque Jesus é puro e santo. Quem segue Jesus deu as costas para o pecado e segue no caminho da justiça. Os cristãos pecam, todos os cristãos pecam. Você peca, eu peco também. Mas quando fazem, devem confessar e abandonar o pecado, sendo novamente restaurados à comunhão com Deus. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, quem pensa que pode seguir a Cristo sem renunciar ao pecado, está perigosamente confuso. E todo aquele que afirma segui-lo, mas continua a praticar a injustiça, está se iludindo, está enganando a si mesmo. Essa pessoa não é cristã, está vivendo uma mentira, né? E a gente vê a pureza de Cristo, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 7, tem um momento que Cristo é descrito assim: é de um sumo sacerdote como este, né, que precisávamos, santo, inocente, inculpável ou inocente, puro, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Cristo é perfeito, Cristo é santo. É isso que a Escritura nos fala do Senhor Jesus. Uma outra coisa que tem que ter no discipulado é submissão. Submissão é outra palavra odiada nos dias de hoje. A turma não gosta dessa palavra. Eu submeter-me? Eu não vou me submeter. Quem é que vai mandar em mim? Não tem ninguém para mandar em mim. E a Bíblia exige de nós submissão. O próprio Jesus disse lá em João 15: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando vocês fazerem. Vocês serão meus amigos se fizerem isso. Então nós vamos encontrar, por exemplo, ao falarmos de submissão, em Mateus capítulo 11, 29, né? Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao falar sobre o discipulado, o Senhor ilustra como colocar uma cangalha, uma canga no animal. Eu cresci na roça, eu sei o que é tudo isso. Eu trabalhei, eu fui tropeiro, então eu tinha que pôr a cangaia na tropa de burro, botava a cangaia, depois botava aquilo que precisava transportar, às vezes o jacá, às vezes amarrando a madeira para carregar no lombo, em cima da cangaia. A cangaia por baixo, ela era feita de paina, para não machucar o dorso do animal, as costas do animal.
Essa era a cangaia. A cangaia, o animal carregava sozinho. É uma cangaia para cada animal. Agora, a canga não. A canga, o jugo, ele geralmente era compartilhado, era de 2 em 2. Principalmente no carro de boi. Então tinha dois boi na frente, mais 2 atrás, mais 2, mais 2. Podia ter com 6 bois, 3 juntas, com 4 juntas. Né? E a canga no pescoço de cada um. No pescoço de cada um. E os bois, eles tinham que ser mais ou menos do mesmo tamanho. Senão um ia carregar mais peso do que o outro. Né? E não se colocava um boizinho junto com um boi maior, porque senão ele ficava preso no outro. Por exemplo, ele só ia poder beber água quando o outro fosse. O outro arrastava ele para onde quisesse. Né? Assim que acontecia. Essa é a canga que nós precisamos em nós, o jugo de Jesus. Porque Jesus é mais forte do que nós. E ele vai carregar a maior parte do peso. E é Jesus quem sabe a hora que nós podemos beber água, pastar. Se o boi mais forte não se abaixar para comer o capim, o mais novo também não consegue. Jesus sabe de toda a nossa necessidade. Por isso que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus tem um jugo para colocar sobre nós, e o seu jugo é suave. Gente, é coisa maravilhosa seguir a Cristo, é alegria, né? É alegria. Nós somos prisioneiros de Cristo, e Ele pode abrir a porta da prisão, nós não vamos sair, porque a maior liberdade que existe é ser prisioneiro de Jesus, é a maior liberdade que existe. Como é bom servir a Cristo, a alegria de servir a Cristo. Jugo pesado é o jugo do crime, e eles matam, executam. Alguém pisou fora, já está condenado, né? Já tem uma sentença de morte, e ele vai morrer. Cristo não, ele morreu por mim e por você, deu a vida por nós. Isso é muito importante também. A canga, o jugo, fala de submissão e sujeição, submeter, né? E aí vem 2 palavras latinas, sob, debaixo, e mito, mitere, colocar, né? Colocar-se debaixo, né? É colocar-se debaixo da autoridade de outra pessoa. No nosso caso, estarmos debaixo da autoridade de Cristo. E outra coisa, Jesus esteve debaixo da autoridade do Pai. Ele foi submisso ao Pai. Cristo nunca pediria de nós, exigiria de nós algo que Ele não fizesse. Quando Jesus diz, ame o seu inimigo, é porque Ele fez isso. Quando Jesus diz, né, que você precisa santificar a sua vida, é porque Ele viveu santamente. Né? Tudo, Ele nunca pede. Quando Ele diz que nós não devemos ser orgulhosos, arrogantes, porque Ele foi humilde, e Ele é humilde. Né? Então é muito importante isso. Uma outra coisa importante no discipulado cristão, no seguir a Cristo, é compromisso. É impossível ter compromisso com Cristo sem segui-lo, pois a falha em segui-lo, na verdade, significa estar comprometido com outros interesses ou pessoas. Você não pode pôr qualquer coisa na frente de Jesus. Jesus é o número 1 em tudo. Tá? Ele nunca aceitará ser o número 2. Ou Cristo é o número 1 na nossa vida, ou Ele não vai ser nem 2, nem 3, nem 10, nenhum. Ele só ocupa o primeiro lugar. Né? Então, eu acho isso muito importante. Então, é impossível, né? Ter compromisso com Cristo sem segui-lo, pois a falha em segui-lo, na verdade, significa estar comprometido com outras coisas. Né? Será que a fé sem compromisso é verdadeira fé bíblica? Tiago declara que a fé sem obras é morta, está lá em Tiago 2, versículos 17 e 26. Tal fé é inoperante, está lá no versículo 20. No versículo 16 nos diz, esse tipo de fé é sem proveito, é inútil. Muito sério isso que Tiago aqui está falando. Trata-se apenas de uma alegação de fé, como aparece no versículo 14, não a fé genuína que procede de Deus e se expressa em obras que o agradam.
Se a fé sem obras é morta, então a fé sem compromisso também é morta. E compromisso é coisa que as pessoas não querem mais. Nós vivemos numa época sem compromisso. Sem compromisso. As pessoas se casam já pensando na separação. Né? Até que a morte os separe era antigamente. Até que as finanças os separem. Até que uma terceira pessoa entre no meio e nos separe. Então, o compromisso está muito fraco hoje. E até o compromisso das pessoas com a obra de Deus. Olha essa pandemia, o estrago que ela fez na vida espiritual das pessoas. Eu postei lá no meu Facebook, o coronavírus, ele não ataca apenas o corpo das pessoas, ele ataca também a alma. Muitas pessoas aproveitaram a pandemia para não virem mais à igreja. E é claro, tem pessoas que não podem vir mesmo, e elas fazem muito bem de não vir, tem comorbidade, tem problemas sérios de saúde, então tem que se proteger. Teve época em que nós fechamos, é o que aconteceu com a nossa igreja em Perus. Nós inauguramos a igreja em Perus e fechou, só fizemos um culto, porque o governo mandou fechar as igrejas, e foi uma atitude prudente. Depois nós fomos tomar as vacinas, e eu, quando chegou a minha vez, eu fui correndo, tomei aquela vacina fraca lá da China. Aí quando chegou a hora da segunda dose, eu fui tomar a mesma vacina, aquela fraquinha lá da China. Aí falaram que eu teria oportunidade de tomar uma terceira dose. Falei, eu não vou tomar da China não, agora eu vou tomar uma outra. E graças a Deus, na terceira dose, eu tomei da Pfizer. A minha esposa teve Covid, e ninguém sabia. Eu não sabia, o Adriel, meu filho, não sabia. E eu lá do lado da minha esposa o tempo todo, juntos, e eu não peguei Covid, porque a vacina, e na minha esposa deu muito fraco, nem febre ela teve, porque ela também já tinha tomado lá as doses lá da AstraZeneca, né? Então temos que tomar as vacinas, nos proteger, né? É muito importante ter isso em mente também, tá? Então a verdadeira fé envolve os seguintes elementos: conhecimento sobre o qual se baseia, resposta do coração, que resulta do novo nascimento, e compromisso, sem o qual a fé não é diferente daquilo que os demônios fazem. Está lá em Tiago 2,19. Você crê em Deus? Os diabos também creem, e estremecem, mas não obedecem. Então, não é vantagem, eu creio, mas você não faz a vontade de Deus, as suas obras não mostram que você é salvo, aí fica difícil. Um outro elemento do discipulado é perseverança, né? É muito importante, perseverança. Seguir a Cristo não é um ato isolado, feito uma vez e nunca repetido. Não, é um compromisso para a vida toda, que só será cumprido, só vai terminar quando a última barreira for cruzada, quando a coroa for recebida e todas as recompensas forem também recebidas com gratidão das mãos de Jesus. É para a vida toda. Será que a salvação é algo que ocorre no passado, algo que está acontecendo no presente, ou algo que acontecerá na volta do Senhor? Eu vou responder, são os três. A nossa salvação aconteceu no passado. Houve um dia em que Cristo entrou na nossa vida, e você se converteu. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criação, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vou citar aqui a frase do nosso amigo, o reverendo Clóvis Falcão, que ele falou num congresso de homens da nossa igreja: se o seu presente não for diferente do seu passado, você precisa nascer de novo, você precisa se converter. Se a vida que você leva hoje não é diferente da vida que você viveu, você precisa se converter, porque a conversão transforma a nossa vida. Não vou contar hoje à noite, mas eu tive uma conversão muito dramática. Eu ia ser padre, eu passei 5 anos num convento me preparando para ser padre, e Jesus se revelou a mim, e eu conheci a Cristo através de uma Bíblia católica que eu tenho até hoje, lendo o Evangelho de João. Os meus olhos foram abertos, e foi uma coisa maravilhosa, né? Então, isso é muito importante.
Nós estamos sendo salvos hoje? Sim, estamos todo dia, todo momento. O Senhor está garantindo a nossa salvação. Nós seremos salvos, eu não tenho dúvida. Aquele que em você começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 1:6. Aleluia. Jesus não vai desistir de você. Não, Ele te ama. Ele fez muito por você. Ele não tem nem como medir o que Ele fez. Tá? E se Cristo amou você e a mim, quando nós éramos indignos, pecadores, ímpios, perversos, Ele não vai nos amar hoje? Quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós já fomos lavados no seu sangue, selados com seu Espírito, que maravilha, essas riquezas eternas. A salvação ocorreu no passado, Jesus nos salvou por meio da sua morte na cruz, a sua morte redimiu o seu povo, o seu sangue fez a expiação por nossos pecados, né? Está lá em 1 João 1:7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é da maioria dos nossos pecados, mas de todo o pecado. Isso é muito importante. A Bíblia fala de um elemento presente, lá em 1 Coríntios 1:18, estamos sendo salvos. Além disso, a Bíblia olha adiante para o tempo em que seremos totalmente salvos. Jesus disse lá em Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, irmão, vale a pena. Um dia você e eu vamos atravessar por aquela porta dourada lá em cima, vamos entrar na glória. E quando nós colocarmos os olhos no trono e contemplar a face do Senhor pela primeira vez, o que é a promessa para nós em Apocalipse 22:4, e verão o seu rosto, essa será a sobremesa da vida espiritual. Ver o rosto do Redentor, daquele que nos amou, que deu sua vida e seu sangue por nós, e nos receber com um sorriso. Como será isso? Contemplar a sua face e prostrar-nos aos seus pés para adorá-lo e viver com Ele para sempre, de forma assim, sem barreiras, como nós vivemos hoje. Que maravilha, né? Isso é muito importante. Você andará por este caminho, você vai andar por este caminho. É muito importante a perseverança. Tá? Agostinho, um dos pais da igreja, também conhecido como Santo Agostinho, uma vez ele disse para Deus, Senhor, é muito difícil te seguir, mas é impossível viver sem ti. Às vezes a vida espiritual ela pesa, as lutas aumentam, mas é impossível viver sem Cristo. A quinta-feira passada, 11 de novembro, eu fiz 50 anos de conversão. Tá? Foi no dia 11 de novembro de 1971 que eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador. E a minha vida foi totalmente transformada e continua transformada, não por minha causa, mas por causa de Cristo. Não um mérito meu, mas o mérito é dele, porque eu sou um fracasso, mas Jesus nos leva de vitória em vitória. Glória a Deus. O Mestre vai na sua frente, o Mestre está olhando para cada um de nós aqui, dizendo, venha, siga-me, siga-me. E Ele está te dando uma ordem ao mesmo tempo. É um convite e uma ordem. Segue-me. E nós temos que deixar tudo e seguir a Cristo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.